Olá, minha gente querida. Acomodem-se, peguem seu café, porque a história de hoje é daquelas que nos fazem pensar sobre confiança, traição e a força que descobrimos quando menos esperamos. A batida na porta soou no exato momento em que eu estava servindo meu café da manhã. Era uma batida forte, insistente, daquelas que exigem atenção, não paciência. Eu não esperava visitas, não hoje, não depois da semana que eu tinha tido. Deixei minha xícara, limpei as mãos no roupão e caminhei até a porta, soltando o ar devagar. Eu não estava preparado para o que vi quando abri. Lá estava ela, Beatriz, a nova namorada da minha esposa, a mesma por quem ela havia me deixado, aquela que ela fez questão de exibir em público enquanto eu juntava os cacos da minha vida. Ela estava sorrindo. Mal tive tempo de processar o que estava vendo antes que ela falasse, com uma voz encharcada de satisfação e superioridade. Comece a fazer as malas, Lucas. Nós vamos nos mudar para cá. Ela inclinou a cabeça, os olhos brilhando com triunfo, enquanto segurava um papel dobrado. Um contrato, um título de propriedade. Eu não sabia. Ué, a Camila não te contou? Ela zombou. Esta casa agora é dela. Então, se eu fosse você, começava a empacotar. Vamos tomar posse. Senti um frio se espalhando pelo meu peito, mas em vez de raiva ou pânico, senti outra coisa, algo mais frio, mais calmo. Deixei meus lábios se curvarem em um sorriso, porque eu não estava sozinho. Atrás dela, fora de seu campo de visão, estava meu advogado. E eu sabia de algo que ela não sabia. Tudo havia começado meses atrás. Ou, para ser honesto, anos. Camila e eu fomos casados por 12 anos, e durante a maior parte desse tempo, eu fui o marido que mantinha tudo unido, o que organizava as finanças, pagava a hipoteca, garantia que tudo funcionasse. Quando Camila começou a se afastar, no início ignorei os sinais. As noites longas no trabalho, o celular que ela nunca largava, as ligações sussurradas no quarto ao lado. Lembro de uma vez que ela voltou cheirando a um perfume diferente e me disse que era de uma nova colega de escritório que a havia abraçado. Em outra noite, encontrei o recibo de um restaurante caríssimo escondido no carro, embora ela tivesse me dito que estava em uma reunião chata. Houve até uma vez, durante uma noite que deveria ser romântica, que Camila adormeceu e murmurou o nome de Beatriz. Fiquei gelado na cama, sentindo meu mundo desmoronar. Mas um dia, eu as vi. Deveria ser uma noite com amigos, um respiro de todo o estresse do casamento que eu tentava desesperadamente salvar. Mas o destino tinha outros planos. Lá estavam elas, em um canto do restaurante, a mão dela sobre a dela, rindo de um jeito que eu não a via rir há anos. E naquele momento, algo dentro de mim se quebrou. Eu não a confrontei na hora. Em vez disso, voltei para casa e comecei a planejar. Porque se Camila pensou que podia me humilhar, tirar o que era meu e ir embora sem consequências, ela estava muito enganada. O sorriso de Beatriz ficou maior quando ela confundiu meu silêncio com choque. Sei que isso é difícil para você, Lucas, disse ela, fingindo compaixão, enquanto guardava os papéis debaixo do braço. Mas Camila e eu estamos apaixonadas. Já é hora de você seguir em frente. Ela colocou sua mão perfeitamente manicure no batente da porta, como se já fosse dela, como se já tivesse vencido. Eu quase ri, mas em vez disso, dei um passo lento para trás e fiz um gesto para que ela entrasse. Ela ergueu as sobrancelhas, surpresa. Ela não esperava por isso. Entrou com cautela, seus saltos ecoando no piso de madeira que eu havia escolhido, a casa que eu havia construído, as paredes que guardavam anos da minha vida, memórias, lutas, vitórias. Atrás dela, meu advogado entrou, quieto e sereno. Eu fechei a porta e me virei para ela. Beatriz, eu disse calmamente, sem pressa. Há algo que você deveria saber. Seu sorriso começou a desaparecer.
Meu advogado deu um passo à frente, fazendo-se notar, e aí começou o verdadeiro jogo. A confiança com que Beatriz havia entrado começou a se rachar. O quê? O que é isso? Ela perguntou, sua voz já não tão firme. Soltei o ar devagar antes de falar. Você parece muito segura de si, Beatriz, eu disse, inclinando a cabeça e a observando. Como se já acreditasse que esta casa é sua. Como se acreditasse que você e a Camila me venceram. Seus dedos se apertaram sobre os papéis que ela segurava. Sua postura mudou. Ela começava a notar que algo não estava certo, mas ainda não queria abrir mão de sua confiança. Camila transferiu a propriedade para o nome dela. Ela cuspiu, levantando o documento. Ela me disse que você não teve escolha. Esta casa agora é dela. Nós verificamos. Eu sorri novamente. Sério? Olhei para meu advogado, que até aquele momento havia permanecido em silêncio, folheando sua pasta. Ele ajeitou os óculos com calma. Senhor Silva, disse meu advogado, usando meu sobrenome e sem olhar para Beatriz. O senhor quer explicar ou eu o faço? Virei-me para Beatriz, saboreando como sua segurança evaporava. Vá em frente, eu disse. Acho que ela deveria ouvir de um profissional. Meu advogado pigarreou e olhou para Beatriz, que agora agarrava os papéis como se fossem um salva-vidas. Veja bem, senhorita Beatriz, disse ele, sem esperar resposta. A casa nunca foi da Camila. Nunca. Nem antes, nem agora, nem mesmo no processo de divórcio. Beatriz piscou, em silêncio. Esta casa, continuou meu advogado, apontando ao nosso redor, nunca esteve no nome da Camila. Ela nunca pôde cedê-la. O rosto de Beatriz perdeu a cor por um segundo, mas ela tentou se recompor, balançando a cabeça em negação. Isso não é verdade, ela riu nervosa. A Camila me disse. A Camila mentiu, interrompi. Ela abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Aproximei-me da mesinha perto da entrada e peguei outro conjunto de documentos, os verdadeiros. Eu os levantei entre meus dedos. Esta casa era minha antes de eu conhecer a Camila, eu disse, minha voz calma, mas firme. Minha avó a deixou para mim em seu testamento. Eu nunca adicionei a Camila ao título de propriedade, por mais que ela me pedisse. Ela não tinha nenhum direito legal sobre a casa durante o casamento, e muito menos agora. Beatriz abriu a boca novamente, mas continuava sem conseguir dizer nada. Aproximei-me um passo. O que quer que a Camila tenha te dado, qualquer promessa que ela tenha te feito, não vale nada. O silêncio se prolongou, até que eu vi o momento exato em que a compreensão a atingiu. A forma como seu sorriso se transformou em confusão, depois em dúvida, e finalmente, em pânico. Camila sempre me subestimou. Lembrei-me de como ela ria quando eu insistia em manter algumas coisas separadas. Que diferença faz? Ela dizia. Somos casados. O que é meu é seu, e o que é seu é meu. Mas na mente dela, o que era meu sempre era dela, e o que era dela era apenas dela. Eu tinha visto isso desde o início, como ela tirava dinheiro da conta conjunta, mas hesitava em compartilhar qualquer coisa sua. Eu havia ignorado, dizendo a mim mesmo que casamento era uma questão de confiança e compromisso. Eu confiei. Ela apostou que eu estaria emocionalmente quebrado demais para me defender. Mas o que ela não sabia era que eu já estava lutando desde o dia em que as vi juntas. Beatriz respirou, trêmula, e se endireitou. A Camila disse que a casa era dela, repetiu, mas agora soava mais como se estivesse tentando convencer a si mesma. Ela disse que tinha resolvido tudo com os advogados. Meu advogado suspirou e fechou sua pasta. Ela não resolveu nada, disse ele com frieza. O que ela fez foi tentar apresentar documentos fraudulentos, e presumo que seja isso que você tem na mão.
Beatriz afrouxou o aperto nos papéis. Cruzei os braços e esperei, deixando o silêncio fazer o resto. E então, ela explodiu. Aquela imbecil! Murmurou, com a voz trêmula de raiva. Levantei uma sobrancelha. Algum problema, Beatriz? Ela se virou para mim tão rápido que quase ri. Ela me disse que esta casa era dela, gritou. Ela me disse que tinha te expulsado, que poderíamos nos mudar e começar de novo. Inclinei a cabeça. E você acreditou nela? Seus olhos se encheram de fúria, mas ela não respondeu. Eu podia ver as engrenagens girando em sua cabeça. Se Camila havia mentido sobre isso, o que mais ela havia inventado? Ela se virou para o meu advogado. Então, legalmente, ela não tem nada. Meu advogado ajeitou a gravata. Exatamente isso, respondeu ele. Beatriz inspirou bruscamente, agarrando-se ao celular. Estava calculando seu próximo movimento. Eu já sabia o que ela ia fazer. Ligar para Camila, exigir explicações e perceber tarde demais que havia apostado seu futuro em um barco que já estava afundando. Sorri discretamente. Ela pensou que estava entrando em uma vitória. Em vez disso, entrou em uma lição. Beatriz começou a discar freneticamente, suas unhas batendo no celular. Eu a observei com curiosidade, enquanto sua respiração se tornava rápida e furiosa. Ela estava entrando em pânico. A mudança em sua atitude era quase cômica. Ela discou. Chamou uma, 2 vezes, e Camila atendeu. Oi, amor, disse ela com um tom confiante e arrogante. Beatriz não perdeu um segundo. Você é uma mentirosa, gritou. Você me disse que a casa era sua, que íamos nos mudar, que você tinha expulsado o Lucas. Silêncio. Eu podia imaginar Camila piscando do outro lado. Hã? O quê? Beatriz me olhou furiosa. Diga a ela. Eu sorri, tomei um gole do meu café e depois deixei a xícara. Olá, Camila, eu disse calmamente. Que dia interessante, não é? Houve outra pausa, mais longa. Então a voz dela voltou, mas já não soava tão segura. O que está acontecendo? Beatriz cerrou os dentes. O que está acontecendo? Eu te digo. Cheguei na casa do Lucas, pronta para me mudar, e acontece que... Ela me olhou com ódio. O Lucas ainda é o dono. Eu podia imaginar o estômago de Camila revirando. Isso não é possível, ela gaguejou. Eu apresentei os papéis. Beatriz a interrompeu. Você não apresentou nada. Você mentiu para mim. Disse que tudo estava resolvido, que não tínhamos com o que nos preocupar. A respiração de Camila ficou pesada. Você não entende, disse ela rapidamente. Eu ia resolver. Beatriz soltou uma risada amarga. Resolver? Você me disse que tinha ganhado tudo no divórcio. Levantei uma sobrancelha. Tudo? Ah, Camila. Cruzei os braços. Camila, você não conseguiu a casa, nem o negócio, nem mesmo a conta conjunta que tentou esvaziar. A única coisa com que você ficou foi o seu carro. Beatriz se virou para o telefone. E que carro é esse? Um sedã velho de 10 anos atrás. Silêncio. Beatriz soltou uma gargalhada amarga. Meu Deus, você não tem nada. Vi a expressão dela mudar. Algo perigoso passou por seus olhos. Ela percebeu que Camila não era o prêmio que ela pensava. Beatriz inspirou, andando de um lado para o outro. Eu deixei tudo por você, gritou para o telefone. Confiei em você. Camila ainda tentava controlar a situação. Amor, me escuta. Nem pense em me chamar de amor, ela cortou. Você me prometeu uma vida nova, uma casa linda, me prometeu estabilidade, e agora acontece que não temos nada. Beatriz estava perdendo o controle. Eu a observava, encostado no balcão, apreciando o espetáculo. Beatriz, por favor, estamos juntas nisso. Não, Camila, você me arrastou para isso. Eu não assinei para terminar pobre e sem casa com você.
De repente, ela se virou para mim, os olhos cheios de raiva. Você planejou isso? Queria que eu descobrisse assim? Dei de ombros. Eu não te obriguei a aparecer aqui sem ser convidada, Beatriz. Isso foi tudo por sua conta. Ela abriu a boca, mas não tinha resposta. A realidade a estava esmagando. Camila a havia usado, assim como tentou me usar. Beatriz voltou ao telefone, tremendo de raiva. Eu devia saber, cuspiu. Você não me queria. Só precisava de alguém tola o suficiente para acreditar nas suas fantasias. A voz de Camila já era puro pânico. Beatriz, por favor. Clique. Ela desligou a chamada. Virou-se para mim com o rosto cheio de vergonha, raiva e algo mais. Algo que eu conhecia muito bem. Arrependimento. Ninguém falou no início. E então, Beatriz fez a última coisa que eu esperava. Ela riu. Uma gargalhada curta, amarga. Não acredito que eu caí nessa, disse ela. Dei de ombros. Acontece. Ela exalou com força. Passou a mão pelo rosto. Sem dizer mais nada, deu meia volta e saiu. Eu a vi ir embora, me perguntando o que ela faria agora. Voltaria para Camila? Tentaria salvar o pouco que restava, ou iria embora e começaria de novo? Fosse o que fosse, já não me importava, porque a única coisa que eu sabia com certeza era que Camila havia perdido, e pela primeira vez em muito tempo, eu tinha ganhado. Ouvi os passos de Beatriz se afastando pelo corredor, o celular apertado em sua mão trêmula. Ela veio pensando que estava entrando em sua nova vida, mas deparou-se com uma realidade humilhante. A chamei? Não, não senti pena. Ela tomou suas decisões. Agora, deveria viver com elas. Virei-me para meu advogado, que continuava folheando suas anotações com calma. Bem, disse ele, finalmente olhando para mim. Isso foi divertido. Soltei uma pequena risada, balançando a cabeça. Ela pensou que tinha ganhado, murmurei. Acreditou de verdade que tinha tudo sob controle. Meu advogado sorriu. Isso acontece quando se acredita na pessoa errada. E com isso, fechei a porta. Fechei o passado para sempre. Não tive tempo de tomar um gole do meu café já frio quando meu celular tocou. Era Camila. Fiquei olhando para a tela, hesitando em atender. Parte de mim queria ignorá-la, deixá-la se revirar em sua própria bagunça, mas outra parte queria ouvir seu desespero. A curiosidade venceu. Atendi. O que você quer, Camila? Perguntei com voz firme. Sua respiração era irregular, uma mistura de frustração e pânico. Lucas, o que você disse para a Beatriz? Você tem que consertar isso. Ela acabou de me ligar gritando, dizendo que eu arruinei a vida dela. Você me fez parecer uma idiota. Sorri, mexendo a colher no meu café. Camila, isso você fez sozinha. Silêncio. Então, seu tom mudou. Escuta, vamos conversar. Não precisamos brigar assim. Fomos casados por 12 anos, Lucas. Você não pode me jogar fora como se eu não fosse nada. Quase ri da hipocrisia. Ah, mas você podia me jogar fora, não é? Minha voz agora era fria. Você podia ir embora, esvaziar as contas e seguir com sua versão mais jovem, esperando que eu aceitasse tudo. Isso é diferente, exclamou ela. Eu cometi erros, mas eu também sofria. Não éramos felizes. Deixei suas palavras flutuarem por um momento. E agora, você é feliz? Mais silêncio. Eu já sabia a resposta. Quis desligar, mas tinha uma última coisa a dizer. A propósito, Camila, disse eu levemente. Meu advogado me ligou esta manhã. Ouvi-a engolir em seco. Sua solicitação para revisar o acordo de divórcio. Fiz uma pausa, saboreando o momento. O juiz a indeferiu. De novo. Sua frustração se transformou em pura raiva. Isso não é justo. Você me armou uma cilada. Planejou tudo pelas minhas costas. Sorri. Não, Camila, eu disse tranquilamente.
Eu apenas prestei atenção. E desliguei. Pensei que seria a última vez que ouviria falar de Camila. Eu estava enganado. 2 dias depois, Beatriz bateu à minha porta novamente. Mas desta vez, não havia sorriso nem tom arrogante. Ela parecia derrotada. A maquiagem borrada, o cabelo loiro desarrumado, como se não tivesse tido forças para se arrumar. Cruzei os braços, apoiado no batente da porta. Beatriz, cumprimentei-a, neutro. O que você quer? Ela hesitou, olhou para o chão, depois para mim novamente, mordendo o lábio. E então, ela fez algo que eu nunca pensei que faria. Ela pediu desculpas. Eu fui uma idiota, disse ela, com a voz embargada. Acreditei em tudo. Ela me disse que você era frio, controlador, que não a apoiava. Eu pensei... Ela balançou a cabeça, rindo amargamente. Pensei que eu era diferente, que ela não faria comigo o mesmo que fez com você. Fiquei em silêncio, deixando-a falar. Mas você estava certo, sussurrou ela. Ela me usou, esvaziou minhas contas, me deixou com dívidas nos meus cartões. E quando pedi ajuda para pagar o aluguel, seus olhos se encheram de lágrimas. Ela me disse que eu era demais, que eu a estava freando. Ela secou os olhos com as costas da mão, respirou fundo e acrescentou com a voz trêmula. E ela não arruinou só a mim. Havia um amigo, o Marcos. Você se lembra dele? Assenti lentamente. Marcos era um conhecido em comum. Alguém que sempre quis ajudar a todos e que acreditava nas boas intenções das pessoas. Camila pediu dinheiro ao Marcos para as reformas da casa, para terminar de acertar suas coisas, disse ela com a voz quebrada. Marcos hipotecou o carro e quase todas as suas economias, acreditando nela. Ela prometeu que devolveria tudo com juros, e agora ele está arruinado. Senti um nó no estômago. Marcos não tinha nada a ver com isso, e embora eu não pudesse fazer nada para salvá-lo, senti um profundo respeito por sua ingenuidade. Não acredito que permiti que ela destruísse alguém tão nobre, acrescentou Beatriz, baixando o olhar. Eu me deixei enganar. Respirei fundo. E agora? Perguntei. Vai voltar para ela? Ela riu, negando. Nunca. Acabou. Ela fez uma pausa. Eu só queria te dizer... Sinto muito. Olhei para ela por um longo tempo. Não sabia se a perdoava, mas eu a entendia. Porque eu também já estive naquele lugar. Assenti e me afastei da porta. Boa sorte, Beatriz. Ela me deu um sorriso pequeno e triste. Depois, deu meia volta e foi embora. Naquela noite, sentei-me na sala com uma taça de vinho, pensando em tudo. Eu achava que a vingança teria um gosto diferente, que quando Camila chegasse ao fundo do poço, eu sentiria uma vitória enorme. Mas a verdade é que eu não sentia mais nada por ela. Eu venci, porque segui em frente, porque construí algo meu. E Camila? Ela continuava no mesmo ciclo de autodestruição. Meu advogado me enviou uma última atualização. Camila havia solicitado um novo cartão de crédito. Foi negado. Tentou pedir um empréstimo. Também foi negado. Ela estava se afogando. E pela primeira vez, eu não iria salvá-la. Levantei minha taça e sussurrei. Sorte, Camila. E com isso, fechei aquele capítulo para sempre. Na manhã seguinte, o ar estava fresco e tranquilo quando cheguei à minha boutique. A lojinha que Camila sempre havia menosprezado. O sininho da porta soou suavemente. E pela primeira vez em anos, me senti em paz. Sem batalhas legais, sem ligações da minha ex, sem sombras do passado sobre mim. Eu havia vencido. Não da forma que Camila temia, não com gritos ou vingança amarga, mas simplesmente vivendo bem. Eu havia superado, e nada era melhor do que saber que eu não precisava mais dela. Não soube mais de Camila por semanas, até que um dia vi uma mensagem de um número desconhecido. Sabia que era ela antes mesmo de abrir.
Lucas, sei que você provavelmente me odeia, mas preciso de ajuda. Perdi meu emprego e não tenho para onde ir. Podemos conversar? Olhei para a mensagem, esperando sentir raiva, vontade de quebrar o celular, gritar, mas não senti nada. Absolutamente nada. Apaguei a mensagem e pronto. Uma semana depois, Beatriz apareceu na minha boutique. Ela hesitou ao entrar, nervosa, sem saber se deveria estar ali. Cruzei os braços e esperei. Ela respirou fundo e se aproximou do balcão. Consegui um emprego, ela me disse. Levantei uma sobrancelha. Ah, é. Sim, ela assentiu. Marketing. Não é grande coisa, mas é meu. Pela primeira vez, Beatriz não parecia aquela mulher segura e altiva que veio à minha casa semanas atrás. Ela parecia real, humilde. Assenti devagar. Fico feliz. Ela soltou uma risada nervosa. A verdade é que não sei como você aguentou tanto tempo com ela. Sorri com ironia. Nem eu. Ela hesitou novamente. Sei que não mereço, mas... Você acha que podemos ser amigos? Pensei em tudo o que havia acontecido, tudo o que ela aprendeu, tudo o que eu aprendi. Dei a ela um pequeno sorriso. Amigos, não. Mas talvez, um dia. Isso foi o suficiente para ela. Ela assentiu, comprou um cachecol e saiu, começando do zero. Assim como eu. Um ano depois, a vi novamente em um posto de gasolina. Eu havia parado para abastecer e a vi do outro lado. Ela estava ao lado de um sedã enferrujado, que mal se mantinha de pé. Parecia diferente, mais magra, cansada, perdida. Nossos olhos se cruzaram por um segundo, e naquele instante, eu soube exatamente o que ela pensava. Ele ficou com tudo, e eu não tenho nada. Mas Camila nunca entendeu que eu não venci por tirar coisas dela. Eu venci porque me reconstruí, porque não deixei que ela levasse meu futuro como tentou fazer com meu passado. Fiz um pequeno aceno com a cabeça, nada mais. E depois fui embora. Essa foi a última vez que a vi. Anos depois, minha boutique se expandiu para 3 filiais. Eu tinha novas amizades, novas aventuras, e pela primeira vez na minha vida, não olhava para trás. No meu escritório, eu tinha um quadro com uma frase que me lembrava de tudo o que eu havia superado. Às vezes, a melhor vingança não é se vingar, é seguir em frente. E foi exatamente o que eu fiz. Tchau! Atualização 1. Um ano após nosso último encontro, recebi uma mensagem inesperada de um velho conhecido. Acontece que Camila havia tentado refazer a vida em outra cidade. No início, parecia que tudo ia bem. Um novo emprego, novas amizades. Ela até começou a postar frases motivacionais nas redes sociais sobre renascer e se empoderar. Mas, aos poucos, as pessoas começaram a perceber que ela se dedicava a aplicar pequenos golpes em conhecidos. Vendia consultorias financeiras express que prometiam multiplicar o dinheiro em semanas. Acabaram descobrindo-a, e sua reputação foi destruída. O mais irônico é que em suas postagens finais, ela ainda dizia: "O universo me deve muito, e logo ele vai me devolver." Eu só pude sorrir. Aparentemente, o universo tinha outros planos para ela. Atualização 2. Meses depois que Beatriz conseguiu seu emprego em marketing, descobri algo que me surpreendeu. Ela e Marcos, o amigo que havia sido traído, começaram a conversar para se apoiarem mutuamente. No início, eram simples mensagens de desculpas e apoio moral, mas acabaram se apaixonando. Mudaram-se para um pequeno apartamento juntos e abriram um negócio de artesanato local em uma feira. Segundo me contaram, Beatriz agora é quem negocia com os fornecedores, e Marcos, a alma nobre, é quem projeta e cria. Às vezes, passo pela feira e os vejo rindo juntos, vendendo cachecóis e canecas personalizadas. Fico feliz em saber que de todo esse caos surgiu algo genuíno.
Nunca pensei que de tanta traição sairia uma história de amor real. Atualização 3. Há apenas algumas semanas, recebi uma carta anônima em minha boutique. Pensei que era publicidade ou alguma reclamação, mas ao abri-la, encontrei um envelope com uma nota escrita à mão. Lucas, você não sabe o quanto me inspirou. Obrigado por me mostrar que sempre é possível começar de novo. Aqui está uma pequena amostra de agradecimento. Siga em frente. Dentro, havia um cheque com uma quantia inesperada e muito generosa, sem assinatura. Até hoje, não sei exatamente quem o enviou. Pode ter sido alguém que viu minha história, talvez um cliente, ou até mesmo alguém que eu nunca imaginei. Só sei que, embora o dinheiro tenha me surpreendido, o que mais valorei foi a certeza de que minha história havia servido para outra pessoa. E você? O que teria feito no lugar do Lucas? Perdoaria a Beatriz? Sentiria pena da Camila? Se você gosta de histórias com vingança, karma e segundas chances, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma. A vida nos ensina que a verdadeira vitória não está em destruir quem nos feriu, mas em construir uma felicidade tão sólida que o passado se torna apenas uma lembrança distante. A melhor vingança é, e sempre será, viver bem. Um grande abraço a todos e até a próxima história.